no sofá de casa. Isso. Então, eu já Falta peguei a minha almofadinha. tem o café, a água, tudo certo. Olha que tal? Sejam bem-vindos ao Videocast, uma história com Deus. Vocês já me conhecem, eu sou Mercedes, eu tenho o Videocast um dia depois. E aqui hoje temos uma história de superação, fé e vida. Aline, Ah, que emoção! Obrigada por estar aqui. obrigada a você por me convidar. Olhem, aqui a gente sofre por 2 meses querendo gravar e hoje conseguimos fazer. E ainda com chuva. Ainda está chovendo em Campo Grande, nunca chove e começou a chover hoje. O carro não queria ligar. Mas tá aqui. É, a nossa história com Deus. Essa é a Já nossa começa história. aí. Já começa aí. Provações. Já começou. E assim, a proposta deste videocast é contar nossas histórias de fé com Deus, através de cartas, através de experiências, através de provações e de superações. E eu quero saber quando você descobriu essa história com Deus que te marcou e você falou, é agora. É. Ah, eu tenho muitas histórias com Deus. Acredito que esse primeiro episódio vai ser dividido em 3 séries. A primeira, que nós vamos falar hoje, é quando a minha pequena de 1 ano e 1 mês, em 2022, ela teve um problema de saúde e ela foi entubada. E nessa época, eu não entendia ainda o grande poder da oração. Não entendia, literalmente. Até que eu vi multidões orando pela minha filha. Eu vi multidões orando pela minha família. E durante 7 dias, que foi o tempo dela de UTI, intubação, eu não sei como eu sobrevivi. E aí depois, né, que a gente só entende depois, Que é a força de Deus que te está puxando assim. Vai, filha. eu entendi que as orações de multidões eram o que me manteve, eu e o meu esposo, de pé. Porque você ir para casa e deixar um filho, um bebê de 1 ano na UTI, pós-pandemia, não, não tem como dizer que não é Deus. E assim começou a minha história com Deus. Oba! Em 2021 foi quando eu entendi realmente o que ele era capaz de fazer na minha vida, que na verdade a minha vida estava nas mãos dele e não no que eu planejava e no que eu queria. E assim, eu sei que sentir esse desassossego, esse sentimento de não saber o que fazer, você fica como perdido no mundo. As orações, quando você falava para Deus, conta para a gente, você falava Pai Nosso ou você falava direto com ele, assim, Pai, me escuta. É bem engraçada essa sua pergunta, porque eu sou católica, nasci em berço católico. E na igreja católica, desde pequenininho, principalmente na minha família, não posso generalizar, né? Mas na minha família, eu sempre aprendi só as orações prontas, que é o Pai Nosso, Ave Maria, que é Deus Pai, Santo Anjo. E aí, eu penso assim, que quando eu me vi nesse desespero, eu consegui conversar com Deus de uma maneira que eu nunca tinha conversado na vida. Direto. E foi muito engraçado, porque é dentro do carro. Então, eu pegava meu carro para ir visitar a Isabela no horário de visita e o caminho era, eu não sei se era desesperador ou confortante, porque eu gritava com Deus, assim, que eu não conseguia entender como que eu estava fazendo aquilo. Parece que não era eu, porque eu gritava de desespero. E ao mesmo tempo sentia o conforto dele, de que tudo ia ficar bem. Então, é uma convicção que no primeiro dia não, da intubação dela, eu me senti muito desesperada, assim, muito, muito, muito. Mas no segundo dia em diante eu já sabia que tudo ia ficar bem, independente do tudo que eu estava vivendo, mas eu sabia que tudo ia ficar bem. A gente não sabe, é como magia, né? A gente está num momento desesperador, chorando, desconsolador, mas você sente uma mão que te pega e te fala: bora, filha, que vai dar tudo certo. E assim, a gente percebe que tudo se encaixa e Deus não dá dores nem cruzes que a gente não pode levar. E aí a gente vê como a dor se transforma em fé. E é um caminho
que tem quanto já? 5 anos já? 4? 2022. 22? 3 anos. 3 anos. E esse caminho? É. Como é esse caminho? Porque a gente sabe que a gente fraqueia. Sim! E sabe o que é engraçado? É por isso que eu falo que esse episódio da minha história com Deus tem que ser 3 para não ser muito comprido. Então eu vou falar no segundo episódio esse reencontro, porque aconteceu o meu encontro de entender realmente quem era Deus na minha vida através da minha filha, e depois aconteceu de parar, se distanciar, de seguir meu caminho, ok, deu tudo certo, confio em Deus, acredito em Deus, mas houve um distanciamento que talvez não deveria ter acontecido. Uhum. E aí Deus puxa a orelha de novo, e que epa! Ele puxa a orelha de novo. Mas vocês só vão saber no outro episódio. No próximo episódio. E assim, me conta, eu olho que quando a gente começa a falar de fé, muitas pessoas se afastam, mas outras pessoas chegam. E nosso caminho com Deus, nosso propósito com Ele, começa a trazer outras pessoas que estavam afastadas, através de nosso exemplo. Acho que os valores, né? Quando a gente se aproxima e às vezes a outra pessoa nem tá tão próxima de Deus, mas ela também quer, então ela se aproxima de você para conseguir se aproximar de Deus. É muito legal isso que você contou. É bem. Eu falo que é o Espírito Santo. Não dá para falar como que é, só sentindo. O Espírito Santo te vai aproximando das pessoas que são, mas não creem, não acreditem que o caminho da fé é tão tranquilo, é maravilhoso. Não, ele não é. Às vezes você vai falar, orar e parece que Deus não te escuta, mas Ele te está escutando, está olhando para você de lá em cima, e que filha, isso não é para você. Siga orando. E essa história com Deus só nos deixa uma lição. A gente sempre tem que estar na mão dele. Você que falaria para as pessoas que nos estão olhando nesse primeiro episódio? Que sempre vai ficar tudo bem, mas que você confia nele, nessa mão que a Mercedes falou, que no momento de angústia a gente sabe que tem uma mão ali segurando a nossa mão e muitas às vezes também nos segurando no colo. Que pode ser que você esteja passando por algo que eu já passei, como eu pontuei nesse episódio, ou algo que seja para você muito maior do que a minha dor. Eu falo que cada um tem a sua dor, não existe a minha dor é maior que a sua ou a sua é maior que a minha. Mas independente do tamanho da sua dor, confia de que vai ficar tudo bem. Entregue essa dor, entregue esse machucado, sabe, que está aberto nas mãos dele, que ele vai te ajudar a cicatrizar, porque ele sara e ele cicatriza. E a marca fica ali para você sempre lembrar de que você tem um Deus. E que você sempre tem uma história com Deus. E você sempre tem uma história com Deus. Todos têm, né, Todos temos. Até quem não acredita tem essa história. Obrigada por esse primeiro episódio. Aguardo vocês no próximo episódio.